E aí pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como que eu utilizo a inteligência artificial para me ajudar a preparar sermões e estudos bíblicos. Infelizmente o livro hoje está muito caro, está caríssimo. Eu tenho aqui, acho que na minha biblioteca, mais de 100 livros, fora os que eu comprei para Kindle, mas a gente está no nível de informação espalhada e acessível tão grande que não é tão necessário ter muitos livros e uma biblioteca tão grande, a não ser que você seja igual eu, que gosta muito de ter os livros. Mas aqui o propósito do vídeo é mostrar que mesmo você não tendo condições financeiras para comprar livros tão caros, porque um comentário bíblico hoje custa ali em média de R$ 100, você pode também utilizar a inteligência artificial para evitar gastar tanto dinheiro e para ser mais produtivo também, né? Porque na internet é mais fácil você já ser mais objetivo na sua pesquisa com a ajuda da inteligência artificial. E às vezes você compra o livro e tem que ficar lendo muitas páginas e tal para preparar algo no sentido ali de você pegar o que é o mais importante a respeito daquela passagem em algum livro, então a inteligência artificial já faz esse serviço para você. Agora eu quero deixar claro aqui que inteligência artificial não substitui vida devocional, né? A inteligência artificial não vai orar por você, a inteligência artificial não vai levar uma vida piedosa por você, uma vida de intimidade com Deus, isso aí é por sua conta. Então a inteligência artificial serve apenas como um recurso para que você seja mais produtivo e, como eu falei, para você não gastar tanto dinheiro assim. Mas não esqueça que você é que deve ter a sua vida com Deus. Ore a Deus todos os dias, busque a Deus todos os dias e leve a sua vida espiritual a sério. Mas, tendo dito isso, chega de enrolação. Vamos lá, como que eu faço? Tem umas abas abertas aqui e o seguinte, como exemplo, eu vou utilizar uma passagem lá de Tiago, a carta de Tiago. Então, se eu fosse fazer uma pregação na passagem de Tiago, capítulo 1, versículos 12 a 18, que é a passagem que fala a respeito de provação e tentação, como que eu faria? Como que eu faço de vez em quando, né? Então eu tenho aqui esse e-book Kindle, hoje ele está custando R$ 5,90, e nesse livro aqui, o D.A. Carson, que é considerado um dos maiores especialistas em Novo Testamento, ele diz quais são os melhores comentários já publicados, livro por livro, do Novo Testamento. Então, vamos supor, para Tiago, ele disse que os melhores comentários são do Douglas Moo, você pode olhar aqui no TXT que eu deixei aqui de colinha, é o Douglas Moo, que tem vários comentários já publicados em português, o Luke Timothy Johnson e o Dan McCartney. Então, eu já tenho esses três nomes aqui para me ajudar na minha pesquisa com a inteligência artificial. Vale a pena ter esse livro aqui, tá? Esse e-book, R$ 5,90 é meio baratinho. Quem sabe inglês, é muito bom ter esse livro aqui. Quem não sabe, pode utilizar o Google Tradutor, né? Então, vamos lá. Então, eu tenho esses três autores aqui que eu vou utilizar como fonte de pesquisa. Então, tome cuidado para você não utilizar qualquer autor como sua fonte, porque tem muito muito teólogo que é liberal, que ensina heresias. Então, você pode utilizar a inteligência artificial de forma direcionada, já pedindo para ele fornecer para você o ponto de vista, a pesquisa de determinados autores, e é isso que eu faço. Então eu tenho aqui também os melhores comentários segundo Best Commentaries, que é esse site aqui, muito bom também, bestcommentaries.com. Eu estou aqui na página que fala de Tiago, e aqui ele diz que os top 3 comentários, né? Esse site aqui usa algoritmos para avaliar as notas, os reviews, né? As resenhas, e dizer quais são os melhores comentários. Então aqui ele fala que é o Douglas Moo, que já está lá na lista, o Davids Peter, quer dizer, o Peter Davids, então tem aqui esse Peter Davids, eu vou usar ele, e ele também menciona o mesmo outro autor lá do Carson, Luke Timothy Johnson, já está aqui na lista, então eu não vou incluir. Então aqui
eu já tenho esses outros autores aqui, mas eu acho que não precisa também pedir tanta coisa para o ChatGPT e para o Claude. Dá para a gente limitar os autores. E aqui também eu tenho Reforma de Books Online, que também tem uma lista de comentários por carta. E aqui ele está me indicando 2 comentários lá do século, lá para os 1600, anos 1600. Então ele indica aqui o David Dickinson e indica o Thomas Menton. Então eu já coloquei eles aqui, ó. David Dickinson e Thomas Menton. Então o que eu vou fazer? Agora que eu já sei quem são as fontes confiáveis para mim, para minha opinião, para o meu gosto, eu sou adepto da teologia reformada, então esses autores aqui para mim já estão de bom tamanho. Então vou chegar aqui no ChatGPT e vou jogar esse prompt aqui. De acordo com a teologia reformada, explique a passagem bíblica que se encontra em Tiago 1, de 12 a 18. E, se possível, inclua as explicações dos autores Douglas Moo, Luca Timothy Johnson, Dan McCartney, Peter Davids, David Dixon e Thomas Menton, que são esses autores aqui que eu acho que são confiáveis, que são fontes adequadas. Então vou jogar aqui e vou aguardar o ChatGPT me dar aqui a pesquisa. Então isso aqui, para quem não tem bíblias de estudo muito caras e comentários bíblicos muito caros, isso vai ajudar bastante. Até porque você pode utilizar na Bíblia de Estudo, o início lá da Bíblia de Estudo sempre diz quem que é o responsável pelos comentários de algum livro na própria Bíblia de Estudo. Então, por exemplo, lá na Bíblia de Genebra ou na Thomas Nelson vai falar assim, quem que foi o responsável, quem foi o editor dos comentários lá de Tiago. Você pode ir lá ver e colocar aqui no seu prompt também. Então aqui está falando a resposta, né? A passagem de Tiago 1,2,18 é rica em doutrina e prática cristã, abordando temas como perseverança nas provações, a natureza do pecado e a bondade de Deus. Vamos analisá-la em partes, à luz da teologia reformada e das explicações dos autores mencionados. Então ali a inteligência artificial vai pesquisar na base de dados dela o que esses autores que eu disse falaram a respeito dessa passagem, ou seja, eu não precisei gastar uma carrada de dinheiro para ter acesso às informações desses autores. Então, ó, Tiago 1,12, ele está separando os versículos, ó, aqui é Tiago 1,12, Tiago 13,15, 1,16,18, tem um resumo aqui embaixo, né? Isso pode ajudar na hora que você for elaborar os pontos da sua pregação. Então, aqui no 1,12, ele dá o ponto de vista do Douglas Moo, do Timothy Johnson e do Thomas Menton. Aí no 13,15, ele vai falar aqui, ó, o ponto de vista que ele encontrou do Douglas Moo, do Dan McCartney, do Thomas Menton e do versículos 16, 17, 18, ele conseguiu recuperar informações do Douglas Moo, Peter Davids, David Dickinson e Thomas Menton. Então, isso aqui ajuda demais para preparar as pregações. Aí aqui eu ainda posso ser mais específico, depois que ele deu a informação de nível mais macro, eu posso vir aqui e me aprofundar. Então eu vou copiar esse prompt aqui, ó. De acordo com os autores mencionados, explique o versículo 14 que diz: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, vamos ver o que é que o ChatGPT vai responder. Olha lá. O verso 14 aborda a origem da tentação, que não vem de Deus, mas da cobiça inerente ao coração humano. Aqui está a explicação detalhada segundo os autores mencionados. Como eu falei, eu precisei comprar livros, comentários de mais de R$100 aí na internet. Não precisou. Então aqui, ó, ele já disse que o Douglas Moo comentou o que a respeito dessa passagem. Ele rejeita qualquer ideia de que Deus seja a causa do pecado, né? Então o Douglas Moo, ele é um reformado equilibrado, porque um reformado equilibrado não diz que Deus é o autor e causa do pecado, porque isso contradiria Tiago, a carta de Tiago, quando diz que Deus a ninguém tenta. Então Deus não é o autor do mal nem do pecado. Isso é um espantalho, né? Quando atribuem isso a reformados. Até porque tem reformados que também
e não conhecem bem a respeito da providência, mas aí é outro assunto. Então aqui, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Eu tenho as explicações de Douglas Moo, de Luke Timothy Johnson, de Dan McCartney, Peter Davis, David Dixon, Thomas Menton. Então você pode fazer isso para todos os versículos. Né? Aqui, análise reformada 1,14, está falando da responsabilidade individual, da depravação total, do combate ao pecado. Então você pode fazer isso para qualquer versículo. E agora, você pode também, outro exemplo que eu deixei aqui, um outro prompt. De acordo com as explicações apresentadas desses autores, agora crie uma lista de tópicos de aplicação, porque como nós sabemos, uma pregação não é uma palestra, ela precisa trabalhar na mente e no coração dos ouvintes. Então, essa parte eu diria que a responsabilidade é muito maior da parte do pregador e não da inteligência artificial. Você tem que entender a necessidade da sua igreja e do seu público. Mas aqui você pode ter algumas diretrizes. Aí eu joguei aqui o prompt e a lista de tópicos que pode ajudar aqui na lista de tópicos lá da sua pregação, né? Que você colocar primeiro lugar, ponto tal, segundo lugar, ponto tal, terceiro lugar, ponto tal. Isso ajuda, né? E aí você usa a sua criatividade, porque como eu disse, a inteligência artificial não substitui o pregador. Mas aqui, ó, a lista de tópicos. Reconheça a origem da tentação em seu coração, assuma responsabilidade pelos seus pecados, vigie e mortifique os desejos desordenados, fuja das armadilhas de sedução ao pecado, dependa da graça de Deus para resistir à tentação, pratique o autocontrole e a santificação contínua. Lembre-se da sua nova identidade em Cristo, cultive o amor próximo por Deus. Então, com isso aqui, com esse material, você já consegue preparar uma pregação sem heresias, de acordo com a teologia reformada, com a compreensão adequada. Como eu falei, se você não limitasse os autores, você poderia trazer informações de autores que não são confiáveis. Então, verifique também a procedência, né? Eu coloquei aqui pessoas que eu conheço de outros materiais e eu sei que são confiáveis, né? E, como eu falei, além do ChatGPT, você pode fazer a mesma coisa com o Claude AI. Claude AI, ele também faz a mesma coisa, só que ele é mais resumido, tem uma linguagem mais objetiva. Então você pode juntar as duas informações das duas inteligências artificiais para te ajudar. Então, tem quem prefira o ChatGPT, tem quem prefira o Claude AI. Então, vou jogar aqui no Claude e fazer a mesma pergunta. Lá do começo, de acordo com a teologia reformada, explica a passagem tal, tal, tal. E ele vai responder aqui. Olha como ele é mais objetivo. Essa parte de tópicos dele é mais... acho que é até melhor que a do ChatGPT, se você quer um resumo do resumo, né? Tá vendo aqui, ó, principais interpretações teológicas. A passagem trata de tentações e provações. Os versículos 12 e 15 destacam a dinâmica da tentação, que elas surgem dos desejos internos do ser humano, nasce quando deseja cobiçado e amadurece. E os versículos 16 e 18 revelam o caráter de Deus. Deus é fonte de todo bem e graça, não muda, ele não muda e é completamente confiável. Ele nos regenerou voluntariamente pela palavra da verdade. Olha, aqui já dava até os 3 tópicos de uma pregação nos versículos 16 e 18. E aqui ele vai te mostrar as perspectivas dos comentaristas que eu coloquei lá em cima. O Douglas, Luke, o Dan, o Peter, o David e o Thomas, né? E a interpretação reformada tradicional vê este texto como uma demonstração da total depravação humana, né? Aí eu vou jogar lá o segundo prompt e pedir explicações específicas lá do versículo 14. De acordo com os autores, explica o versículo 14. E aqui ele faz a mesma coisa, até de forma mais objetiva. Tá vendo aqui? Douglas Moo destaca a natureza interna da tentação, a cobiça é o impulso da natureza pecaminosa, a pessoa responsável por suas escolhas e desejos. Então aqui você tem essas explicações e o último prompt, pedindo aqui para ele gerar alguns tópicos para aplicação. Olha só que interessante, ó. Autoconsciência espiritual, que ele gerou, acho um monte, né?
autoconsciência espiritual, reconhecer os próprios padrões de cobiça, ou seja, você entender quais são suas fraquezas e onde você mais cobiça mais. Responsabilidade pessoal, outro tópico. Estratégias de combate espiritual, disciplina espiritual, processo de santificação. Né? Aqui, ó, que interessante, assumir responsabilidade pelas escolhas, não culpar circunstâncias externas pelas tentações, até porque quem decide é você. Criar barreiras preventivas contra tentações recorrentes, né? Pessoas que caem sempre no mesmo pecado. Praticar vigilância é outro ponto. Buscar crescimento espiritual mediante autoconhecimento e por aí. Você já tem muito conteúdo com a ajuda do ChatGPT e do Claude AI. Então, tá aí. Estou usando essa forma para preparar minhas pregações ultimamente, está me ajudando bastante, mas é lógico, eu tenho aqui minha biblioteca aqui, que tem muita Bíblia de estudo, muito conteúdo, e aí se você consegue mesclar as duas coisas, melhor ainda, para atender as necessidades aí do povo de Deus, da sua igreja. Então é isso, quem gostou, deixa aí nos comentários como que vocês têm utilizado a inteligência artificial nos estudos de vocês, ou vocês são daqueles que dizem que a inteligência artificial é coisa do inimigo, do capiroto e não pode usar, né? Tem gente que ainda está nessa, mas você pode utilizar a tecnologia para o bem, né? Então, é isso. Um grande abraço, Deus abençoe, compartilhe esse vídeo, deixa o like e se inscreva. Até mais.